Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a respeito de uma consciência que eu tive que foi muito interessante. E eu tava me arrumando aqui para ir pra academia e lembrei disso e resolvi gravar. Espero que eu consiga, que eu já tentei várias vezes e tá um barulho aqui, que tem uns vizinhos mexendo com construção e tá fazendo bastante barulho. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Eu acredito muito na questão de tudo, eu acho que já tem vídeos aqui, algum vídeo aqui, ó o barulho, falando a respeito disso. Que a gente atrai praticamente tudo aquilo que a gente é. E tudo tá interligado, gente. Tudo que acontece na nossa vida. Um animal que aparece, uma pessoa, uma situação. Tudo isso tem uma parte nossa. Inclusive as pessoas, né? E eu saí de férias do serviço. E quando eu voltei, tinha 3 pessoas novas no setor, assim, que eu não conhecia, né? E como eu sempre tô perguntando tudo pro universo, aí eu falei assim, qual parte minha tem nessas pessoas? O que eu tenho aqui pra aprender com elas? Qual parte minha tá nelas? O que eu devo aprender? O que eu devo aprender aqui com elas, né? Tipo isso. E no passar dos dias ali, né, trabalhando com aquelas pessoas, aí eu até falei assim, mas não tem nada a ver, sabe? O ego, né, eu acredito, não tem nada a ver essas pessoas comigo, sabe? As pessoas não tem nada a ver. Pessoas assim que, sabe, não busca a espiritualidade, não busca expandir, não busca nada. Sabe aquelas pessoas que deixam a minha vida me levar? E eu sempre observando elas, sabe, sem julgamento, assim, na hora me deixa julgamento à primeira vista. Só que depois eu falei assim, não, eu quero aprender com elas, alguma coisa tem aqui, nelas que a gente se conectou de alguma forma, né? Porque, gente, nada no universo é por acaso, não existe isso. Igual eu tô falando, tudo aqui a gente é igual a lei do uno, né? A gente é tudo uma coisa só. E passou algum tempo, aí uma das meninas saiu, aí ficou eu, a moça e um rapaz. E já tem o que? 2 meses, né? Isso. E eu fiz essa pergunta, o que é que eu tinha que aprender com essas pessoas, qual a minha parte que tinha nelas, por que eu atraí elas e o que eu tinha que aprender com elas, né? E aí a gente trabalhando junto e tal. E foi aí que aconteceu uma situação que eu achei engraçada. Aí a gente tava ali, cada um em sua bancada, fazendo seu serviço, né? E a gente conversando normal. Aí ela me deu, assim, um ponto de vista dela, né? Ela falou assim, porque tá acontecendo uma situação que eu tô tendo que mudar minha rotina, minha vida, porque eu tenho que estar ali disponível para servir uma pessoa, né? Não vou contar aqui a respeito da vida dela, mas assim, mais ou menos a situação. Não foi assim, mas tipo assim, ela tinha que servir sempre que a pessoa precisava. E ela tem uma rotina já estabelecida. E ela tava tendo que mudar a rotina dela para poder ajudar, sabe, aquela pessoa e deixando as coisas dela, sabe, pra lá, filho, tudo. E aí eu escutei ela. Aí eu falei assim pra ela, né? Só dei meu ponto de vista também. Falei assim, não, mas você tem que explicar pra pessoa que você já tem uma rotina, você tem suas coisas pra fazer e tal, e que a pessoa tem que entender. Aí ela parou o que ela tava fazendo pra poder me explicar, né? Aí eu também parei o que eu tava fazendo pra poder olhar pra ela, porque eu gosto muito, gente, de falar com as pessoas assim, olhando olho no olho, pra mostrar que eu tô prestando atenção no que ela está falando, né? Aí eu parei o que eu tava fazendo e simplesmente olhei pra ela, assim. Aí fiquei olhando pra ela assim, né? Enquanto ela falava pra entender. E ela falou assim pra mim, não, amiga, mas eu vou lá, sabe? A pessoa é assim, é assado, a pessoa gosta de mim, a pessoa não sei o quê. E foi dando o ponto de vista dela. E eu olhando pro olho dela, sabe? Gente, eu olhava pro olho dela e vinha todos os insights, assim. Você tá vendo qual a sua parte que tem nessa pessoa? Do não merecimento, de tudo isso que tem muita parte, muita ressonância na minha vida. De não merecimento, de querer estar sempre provando para as pessoas alguma coisa, que você não tem que provar nada. E ela falava porque ela queria me mostrar que tava tudo bem, ela tá fazendo aquilo porque a pessoa era muito boa e tal. E eu olhava para ela, gente, e tava vindo assim, ó, todos os downloads para mim. E eu olhando para ela e ela me falando o ponto de vista dela. E ali eu entendi qual é a ressonância que eu tenho com aquela pessoa.
questão de querer fazer tudo pra todos, largar a sua vida pra poder fazer as coisas pras pessoas, que eu tinha muito disso, ainda tenho um pouco, mas eu tinha mais ainda. De não tá nem aí se você tá se machucando, mas você tá fazendo o outro ficar bem. Não importa, você não importa, mas você tem que estar ali fazendo pro outro, entendeu? E ela foi falando pra mim, eu entendendo, sabe? Tudo que ela tava falando. E eu não julguei ela em nenhum momento, sabe? Só escutei ela e falei assim, ah, amiga, mas que bom, né? E aí eu falei, ah, entendi. Qual a minha parte que tem nessa pessoa. E assim, gente, me veio essa consciência e eu achei muito bonito, muito lindo. Agora eu entendo porque que eu fui trabalhar com essa pessoa e porque essa pessoa veio pro meu campo, entendeu? E é muito doido tudo isso, gente, porque hoje eu não consigo ver nada separado, nada. As pessoas, as situações que me acontecem, pessoas que vêm pra mim, por que essas pessoas apareceram, e eu sempre pergunto. Lugares também, o que esse lugar tem pra me acrescentar, o que eu posso também ser contribuição nesse lugar, eu sempre pergunto e sempre essas consciências vêm. Eu vou contar mais uma consciência a respeito de pessoas, sabe? Que eu sempre tô perguntando. Tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas outra coisa que me aconteceu, que me veio a consciência, assim, foi muito bonito, sabe? Foi nos últimos meses, aí já tem algum tempo, né? Que eu atraí 2 pessoas pro meu campo e eu não entendi o porquê dessas pessoas terem vindo até a mim. Porque assim, eu falei, gente, quanta coisa eu já limpei, quanta coisa eu já expandi. O porquê que eu tenho que ainda tá atraindo algumas situações, mas é exatamente por isso, porque essas pessoas têm alguma ressonância comigo, né? Ou essas pessoas vêm pra me mostrar alguma coisa. E eu consegui, agora eu tenho uma amiga que a gente tem conversas quânticas. Talvez ela irá ver esse vídeo. E eu conheci ela em um evento que eu fui em Brasília. Foi eu, ela e mais 2 pessoas. Eu conheci ela lá no caminho do evento, a gente foi no mesmo carro, né? Ela era amiga da minha manicure e a minha manicure me convidou, eu comprei o ingresso. Era um evento de networking e tal, pra empresários e tal. E eu comprei o ingresso e a gente foi, né? E eu conheci ela. E de todo mundo lá, assim, eu me conectei mais com ela. Me conectei muito, assim. E a gente sempre tira... A gente é muito corrida, mas a gente sempre tira, assim, uma vez no mês, pelo menos, pra gente se ver e ter essas conversas. E é muito engraçado. E a gente se viu mês passado. Acho que foi mês passado. Não, foi começo desse mês. E a gente tava conversando, né? E eu falando algumas coisas pra ela, eu falei assim, amiga, eu não entendo por que eu atraí essa situação, essas pessoas. E eu tô me perguntando por que eu atraí, o que é que eu tenho que aprender com elas, porque eu não quero que se repita mais, porque a gente tem que aprender aqui e agora pra não precisar passar por mais situações desse tipo pra poder aprender, entendeu? E eu pego falando pra ela isso, o dia que a gente se viu e tal, e pronto, soltei, né? Eu acho que foi no outro dia, gente, eu não me lembro muito bem. Eu tava fazendo algumas coisas em casa, eu tinha uma encomenda também pra fazer, aí eu tava bem corrida fazendo as coisas, depois eu sentei um pouquinho no sofá. Sentei assim, só pra descansar um pouco as pernas. E de repente me veio assim, ó, um download de informações a respeito da pergunta que eu fiz. O porquê que eu atraí essas pessoas. E eu sempre tenho alguns insights, gente, muito engraçado. Me vem algumas imagens, como fossem filme. E depois, no final, eu acredito que a minha centelha divina fala pra mim. E eu tive, sabe, essa consciência. Me veio as imagens das pessoas, né? Que eu tava fazendo a pergunta, por quê? E eu prestei muita atenção. E depois a minha centelha divina falou pra mim que essas pessoas vieram pra me mostrar o cuidado que eu tenho que aceitar, que eu não tenho que aceitar menos que aquilo, porque elas vieram pra me mostrar que eu tenho que ser amada, que eu tenho que ser cuidada como uma princesa, que eu nunca tinha recebido esse tipo de amor. E essas pessoas vêm pra me mostrar isso. Isso que elas vieram pra me mostrar. Elas foram entregadores do universo, veio me entregar, mas elas não veio pra ficar. E eu entendi e chorei muito, 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 muito assim no dia, porque, sabe, lavou aquilo que tava no meu coração, porque eu não entendia o porquê de ter traído aquelas situações ali, sabe? E depois que veio essa consciência pra mim, que elas vieram pra me mostrar o cuidado, o amor, a atenção que eu mereço ter, elas vieram pra me ensinar, pra me mostrar. E que elas foram só entregadores, sabe? Vieram só pra me entregar isso e pra me mostrar
como é bom ser cuidada, ser tratada, mas elas não vieram pra ficar. Aí eu super entendi e ressignifiquei tudo aquilo aqui dentro de mim e agradeci, sabe, pela consciência que eu tive e como é lindo. E eu só queria falar pra vocês pra praticarem isso, sabe? Olhar pra tudo, pro tudo como uma coisa só. Colegas de trabalho, eles têm alguma ressonância com você, alguma parte sua tem neles. Uma casa nova que você compra, que você aluga, que você vai morar, essa casa tem alguma ressonância com você. Locais, serviço, pessoas, animais. Gente, tudo tá interligado. Tudo. Tudo, 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 tudo. O todo está em tudo. E uma parte nossa tá nessas pessoas, tá nessas situações, tá nessas coisas. E a gente tem muito que aprender com as situações. Eu mostrei aqui 2 situações diferentes. Uma foi no meu trabalho, com uma pessoa do trabalho, e outra foi com uma pessoa que veio para meu cotidiano, que já tem alguns meses isso aconteceu, só que essa resposta veio para mim há pouco tempo, que eu me perguntei o porquê daquela situação, o porquê que eu atraí aquilo, o porquê que eu tô mudando tanto, que eu tô buscando mais consciência, aprender mais, e porquê que eu ainda atraio algum tipo de situações que eu não entendo, mas eu fui entender que essas coisas, pessoas e situações, até lugares também, que me aconteceu aí há pouco tempo que eu tive que fechar uma loja e tal, e tudo isso vem com a consciência que aquele momento, aquele lugar, aquelas pessoas, elas vieram pra te mostrar alguma coisa, mas você tem que estar consciente pra entender na hora que vir, entendeu? E eu agradeço muito por estar consciente nesses 2 episódios aí que eu vi e entendi, que foi da minha colega lá do serviço, qual era a minha parte que tem nela, e dessas pessoas que vieram pra me mostrar, né? O carinho, a atenção, o amor que eu nunca tinha recebido e que agora que eu sei que é possível receber tudo isso e que eu me abro pra receber. Espero ter ajudado vocês aqui pelo menos um pouquinho, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!